Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical aqui na Academia de Pregadores. Terceiro trimestre de 2021, estudaremos na aula de hoje a lição de número 5, do dia 1º de agosto. O título da lição é O Reinado de Acasias. Estudamos nas duas últimas aulas o período do reinado de Acabe e agora estudaremos o período do reinado de Acasias. Só para começar, nós sabemos que Acasias era filho de Acabe e Jezabel, não é? Que fruto que saiu deste relacionamento, não é? Acabe e Jezabel tiveram um filho chamado Acasias e que reinou justamente depois do seu pai. Quais aprendizados teremos com a vida de Acasias? E como também nós aprenderemos com a vida de Elias, que confrontou Acabe, e a gente vai perceber que confrontou o seu filho também, Acasias. Texto áureo está em Salmo, capítulo 7, o versículo 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Provas o coração e a mente, ou seja, as intenções da vida estão ligadas ao coração e a mente fala daquilo que nós refletimos, daquilo que nos alimenta. Verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Independente. A palavra de Deus tem que ser a mesma. Ponto central da nossa lição: a infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. Não há como manter um relacionamento onde a infidelidade prospera. Não há como manter um relacionamento sem fidelidade. E esta infidelidade com Deus leva o nosso relacionamento com o próprio Deus à ruína. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral, ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Ressaltar a imprescindibilidade de ter um relacionamento íntimo com Deus. É importante. Todos nós precisamos de um relacionamento íntimo, de um relacionamento pessoal com o Senhor. Objetivos específicos. Primeiro, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Segundo, assinalar a coragem de Elias. E terceiro, identificar as consequências dos atos de Acasias. Vamos à leitura bíblica em classe que está em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 8 e dos versículos 13 ao 17, que nos diz o seguinte: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E Acasias, pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e Acasias caiu. E Acasias caiu pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhe disse: Que há? Que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom?
Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. É interessante esse texto, não é? A forma como Elias se vestia o identificava para o rei Acasias. Ele só perguntou como que ele estava vestido. É claro que pelo contexto da passagem bíblica, a gente pode inferir do texto que quando Acasias ouve aquelas palavras, ele já tinha uma ideia de onde aquelas palavras tinham surgido, não é? Até porque o seu pai Acabe e sua mãe Jezabel tinham sido confrontados por Elias e ele cresceu ali naquele ambiente. A atitude que ele teve ou estava tendo era a mesma atitude, semelhante às atitudes do seu pai Acabe. Então, quando ele ouve aquelas palavras, ele tem uma ideia. E ele só pergunta como ele estava vestido, só para ter certeza de quem era. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Perceba isso aqui. Assim, pois, morreu, conforme a palavra de Elias? Não. Conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Quem falou foi Elias. A voz era de Elias, mas a palavra era de Deus. E Jorão começou a reinar em seu lugar. No ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Veja bem, o texto, embora não está aqui os versículos de forma contínua, mas o texto está nos mostrando sobre a vida de Acasias 2 coisas importantes. Primeiro, ele caiu da janela, começou a sofrer uma enfermidade, possivelmente pela deficiência da medicina naquele tempo, e ele manda consultar a Baal-zebub, Deus dos filisteus. Baal-zebub de Ecrom. E a Bíblia diz que, um texto que lemos, o Senhor mandou Elias encontrar com os mensageiros dele e dizer que ele não ia sair da cama, que realmente morreria. Ato contínuo, Acasias manda 3 guarnições, aliás, manda 3 guarnições, as 2 primeiras morreram, 3 guarnições de soldado para intimar Elias. A primeira guarnição chegou e falou: você tem que descer com a gente porque o rei está te chamando. Elias pediu fogo do céu, caiu fogo do céu e matou a primeira guarnição de soldados. 50 homens com o seu capitão. O segundo, da mesma forma. Quando a terceira guarnição foi, o capitão, o comandante daquela terceira guarnição, sabia e identificou bem: eu vou ter uma atitude diferente. E ele pede que Elias poupe a sua vida e dos seus 50 homens. Elias, então, desceu e falou com o rei.
é esse cenário que envolve o contexto desta quinta lição da nossa aula de hoje. Então, vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto. Um reinado marcado pela idolatria. Primeiro parágrafo, o Deus de Acasias. Como falamos, o Deus de Acasias era Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus. O que nós percebemos com Acasias? Acasias não aprendeu com os erros dos seus pais. Ele cresceu naquele ambiente de idolatria. Acasias era filho de Jezabel, uma mulher extremamente idólatra. Ele cresceu naquele ambiente de idolatria, não aprendeu com os erros do seu pai e teve como seu Deus Baal-zebub. Elias havia combatido os profetas de Baal e os profetas de Azera, ou Azerá, como está na nossa revista, nossa lição passada, e ele não aprendeu com isso, ele repetiu o erro dos seus pais. Há uma tendência, sem dúvida, em nós de repetir erros que nós vimos nos nossos pais. Só que nós precisamos entender que a partir do momento que nós temos consciência, a autoconscientização tem que trazer também a autorresponsabilidade. A partir do momento que nós temos consciência, nós decidimos. Então não adianta você falar, pastor, mas isso acontece na minha vida, porque é assim mesmo, foi o que eu vi a minha infância inteira. Ok, mas você tem autoconsciência agora? Você já identificou que isso não é viável, que isso não traz bênção para a sua vida? Então mude a sua atitude, haja e mude a sua atitude, pronto. A autoconsciência traz a autorresponsabilidade. Acasias teve oportunidade de decidir diferente, porque nós temos outros reis, tivemos, né, e temos na história de Israel, outros reis que agiram diferentes dos seus pais. Então, Acasias não aprendeu com os erros dos seus pais. Segundo parágrafo do primeiro ponto, Acasias segue o mesmo trajeto dos pais. Acasias segue os passos dos seus pais. No seu curto reinado de 2 anos, Acasias conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Eu fiz questão de anotar aqui para não esquecer, porque ao estudar a revista, né, a lição eu faço isso, eu notei que, olha, Acasias teve muitas falhas em pouco tempo. Acasias reinou 2 anos e ele conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Perceba que Acabe reinou, nós estudamos aqui já isso, Acabe reinou 22 anos. Acasias, em 2 anos, ele conseguiu superar a maldade do seu pai. Por quê? Porque Acasias tinha um coração obstinado para o pecado. O que é obstinação? Quando nós nos obstinamos para alguma coisa. Quando um rapaz ou uma moça fala o seguinte, eu quero fazer um concurso e eu vou ser juiz. E ele obstina-se para isso. Ele vive aquilo o tempo inteiro. Ele se esforça, ele estuda, até que ele consiga. Então, obstinar-se para alguma coisa é entregar a sua vida em prol de algo. Acasias obstinou-se para o pecado. Ele conseguiu, em 2 anos, superar os pecados do seu pai, Acabe, e da sua mãe, Jezabel. Muitas falhas em pouco tempo. Infelizmente, tem pessoas nos nossos dias que se obstinam para o pecado. Queridos, nós precisamos estar obstinados por coisas boas. Eu já disse aqui em aulas anteriores que a energia que nós gastamos para produzir o mal é maior do que a energia que nós gastamos para produzir o bem. Nós precisamos nos obstinar para aquilo que é produtivo, construtivo, para aquilo que é bom. Quantas pessoas estão obstinadas para o mal? E por mais que a gente fale, ensine, a pessoa não muda de atitude. E tem pessoas que vão à ruína em pouco período de tempo. Foi o caso de Acasias, que foi à ruína em apenas 2 anos, porque obstinou-se para o pecado. É claro que nós somos seres humanos.
A Bíblia nos ensina que se alguém disser que não tem pecado, já pecou, nós pecamos. O pecado acaba acontecendo, mas ele tem que acontecer como um erro de percurso. Aliás, a palavra pecado, uma das palavras que a Bíblia mais utiliza para pecado é hamartia, no grego, que é errar o alvo. Ou seja, temos a intenção de acertar e erramos. É diferente de quando nós nos obstinamos, quando nós planejamos, arquitetamos, premeditamos o mal. Acasias estava obstinado para o pecado e foi rejeitado por Deus. 2 anos só de reinado e ele conseguiu superar a maldade dos seus pais. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Elias desafia a adoração a Baal. Primeiro parágrafo. A corajosa intervenção de Elias. A corajosa intervenção de Elias. Acasias enviou seus mensageiros. O anjo do Senhor apareceu a Elias. Elias nem sabia. Imagina Elias, depois de superar todos aqueles problemas lá, todas as dores, né, do período do pai de Acasias, que foi Acabe, Elias está lá tranquilo. E Deus, eu vou usar uma expressão aqui, mas assim, é claro, me entenda, Deus arruma outra confusão para Elias. Já Elias está quieto lá, o Senhor manda o anjo e fala, vai lá e fala com Elias, levanta-te e vai encontrar com os mensageiros de Acasias. E foi isso que Elias fez. Elias interviu. É claro que ele fez uma intervenção direcionada por Deus. E nós precisamos. Ai, pastor, mas isso vai me causar tantas dores. Mas é uma intervenção que Deus está ordenando. Ó, a pergunta de Elias:
Porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Queridos, nós estamos falando de um homem, de um rei. Eu disse aqui, me parece na segunda aula desse trimestre, eu falei sobre as 3 lideranças que deveriam liderar o povo de Israel conforme a vontade de Deus: o rei, o profeta e o sacerdote. E aqui nós estamos falando de um rei que está reinando e deveria ser um reinado conforme a vontade de Deus. E ele rejeita o Senhor e manda consultar Baal-zebub. Manda os seus mensageiros consultar Baal-zebub. E a minha pergunta é a seguinte: se temos o melhor, por que buscar o pior que está lá fora? Eu vou até pôr interrogação aqui, porque eu escrevi e não tinha colocado a interrogação. Por quê? Se em Israel estava o único Deus verdadeiro, por que que Acasias vai buscar um Deus falso? Por quê? Eu não consigo entender. E é claro que a resposta é porque o coração de Acasias estava obstinado para o mal. Ele tinha em Israel o Deus verdadeiro e ele vai buscar o que é falso lá fora. Quantas pessoas também nos nossos dias estão desprezando aquilo que é bom para buscar o que está lá fora? Eu me lembro que alguns anos atrás eu preguei sobre o filho pródigo e preguei sobre desesperado pelo inútil. O filho pródigo estava desesperado pelo inútil, desesperado por aquilo que não iria construir nada. Ele estava na casa do pai, desfrutava do melhor, tinha tudo de bom, e ele quer ir lá para fora. E ele ficou desesperado pelo inútil. Quantas pessoas estão vivendo também assim? E eu venho nesse dia para lhe dizer que você já tem o melhor. Nós temos o que nós precisamos. Nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é o Deus Todo-Poderoso. E aí, a pergunta de Elias faz todo sentido. Não tem Deus em Israel para que você consulte e que você mande os teus mensageiros a Baal-zebub para consultá-lo? Existe um Deus que nós conhecemos e que não há outro como ele. Segundo parágrafo do segundo ponto, a resposta de Elias aos soldados do rei. Eles chegaram, claro que chegaram de forma arrogante. Quando o rei ficou sabendo, ele mandou em 3 ocasiões, um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. E eles chegam de forma arrogante. E a resposta de Elias foi uma resposta simples: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. Eu sou policial militar e eu não estaria em nenhuma guarnição daquela. Era melhor ser um desertor do que morrer como eles morreram. Eles sabiam que Elias pedia fogo do céu e Deus mandava. Eles sabiam disso. Eles já tinham, com certeza, visto, ouvido a história lá de Baal, dos adoradores de Baal, dos adoradores de Azera. Elias pediu fogo do céu e Deus mandou fogo. E Elias ele dá uma resposta simples aos soldados. E é interessante essa resposta de Elias, que Elias nos ensina que a gente não precisa ficar tentando se justificar. Elias não fala que, não, vem cá, deixa eu falar para vocês, é o seguinte, eu não vou descer com vocês, é porque eu só fiz o que Deus mandou. Elias não está se justificando, ele não precisa disso. Quantas vezes a gente quer se justificar, quer se explicar demais diante de situações que não são necessárias tantas explicações. Das 2 primeiras vezes aconteceu, e da terceira vez, como lemos na leitura bíblica em classe, o capitão de 50 chegou para ele e falou: poupe a nossa vida, desça com a gente. A gente sabe o que aconteceu com os outros 100 soldados e 2 capitães. Agora tenha misericórdia da minha vida e também dos meus soldados. E o anjo do Senhor falou com Elias e Elias foi. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Um ministério de fogo. O que significa esse ministério de fogo? Fogo na Bíblia é manifestação de poder. Então, Elias
bem que poderia ser chamado de o profeta de fogo. 3 episódios aconteceram em seu ministério que Deus respondeu com fogo. Fogo do céu. Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Deus enviou fogo do céu no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou com fogo, embora o Senhor não tivesse no fogo, não é? E Deus enviou fogo do céu quando por 2 vezes o fogo caiu para consumir os soldados. Então, quando estudamos a vida de Elias, nós vemos esta manifestação do fogo de forma recorrente na vida de Elias. Esse fogo fala de uma manifestação de poder. Claro que Deus precisava agir desta forma. Israel estava vivendo um dos piores momentos da sua vida espiritual, um dos piores momentos da vida social, um dos piores momentos da história de Israel. E o profeta Elias aparece no cenário e Deus sempre responde a Elias com fogo. Terceiro ponto da nossa lição: a doença de Acasias e a sua morte. Primeiro parágrafo do terceiro ponto: o julgamento do Senhor contra Acasias. Perceba que eu disse, se não me falha a memória, na aula passada ou na aula anterior, se não me falha a memória, na aula passada mesmo, eu disse que nem sempre as consequências que vêm sobre a nossa vida são uma punição divina, são consequências. É uma colheita de uma semeadura que a gente fez. Neste caso aqui, o que nós vemos foi um julgamento do Senhor contra Acasias. Um julgamento de Deus contra ele. Não é? O que nós aprendemos com esse julgamento do Senhor contra Acasias? O nosso comentarista, ele deixa claro aqui o seguinte, ó: Deus não tolera obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberada para o pecado. Eu já usei essa palavra aqui diversas vezes, e agora há pouco eu falei que Acasias tinha um coração obstinado para o pecado. E o que nós aprendemos aqui é que Acasias também tinha um coração deliberado para o mal. O coração de Acasias era obstinado para o pecado e deliberado para o mal. Acasias ouviu, Deus falou com Acasias, ele conhecia os erros do seu pai, ele tinha participado daquela história toda e ele toma atitudes. Mesmo ouvindo a repreensão de Deus, ele não se arrepende, porque ele está com o coração deliberado para o mal. Aí Deus não tolera esta obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem sem um mínimo de vontade, de desejo, de mudar, de promover as mudanças, de tomar atitudes que promovam mudança. Terceiro parágrafo do terceiro ponto: a determinação de Elias e a morte do rei. O que me chama a atenção neste ponto, e que o nosso comentarista comenta, é que o profeta Elias, ele não titubeou em repetir para o rei aquilo que tinha dito para os seus soldados. O profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros. É como se Acasias estivesse pensando o seguinte: bem, falar para os meus soldados é fácil. Eu quero ver se ele tem coragem de falar na minha cara o que ele falou, que eu não vou descer dessa cama, que eu vou morrer. Mas quando Elias chega junto com a terceira guarnição dos soldados, né, o capitão e mais os 50 soldados, Elias vai com eles até o palácio, e quando eu leio a Bíblia imaginando a cena, não é? Eu imagino quando Elias chega diante de Acasias, e Acasias diz: como é que é esse negócio que você falou a meu respeito aí? Essa notícia que chegou até mim, como é que é isso? É isso mesmo? O que você está querendo dizer com isso? Ele falou: rei, o que eu estou querendo dizer é aquilo que eu disse mesmo, assim diz o Senhor: desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Pronto. Sem titubear, sem mudar. Infelizmente, nós vivemos um momento em que algumas pessoas, dependendo do lugar que estão, eu tenho coragem de pregar aquilo. Prego mesmo.
Mas dependendo do lugar que eu chego, não precisa ser tão incisivo assim. Isso aqui, de repente, vai atrapalhar o meu ministério. De repente, eu não vou conseguir voltar mais aqui. E as pessoas começam a flexibilizar aquilo que Deus disse. Elias não flexibiliza a palavra de Deus. Elias fala incisivamente, da mesma forma, ele repete o que disse aos soldados, ele repete diante do rei. A palavra é de Deus. Então, ela é a mesma, tanto diante do rei, quanto diante dos soldados. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, o último ponto da nossa lição, as qualidades de Elias. As qualidades de Elias são percebidas, e ele tem intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Elias tem clareza e assertividade em suas sentenças. Elias tem fidelidade e, além de tudo, Elias tem coragem. Então, nós temos aqui 5 qualidades de Elias. Primeiro, intimidade com Deus. Essa aqui tem que ser a principal na nossa vida. Elias desfrutava de intimidade com Deus. Segundo, zelo em promover a adoração a Deus e em condenar a idolatria. Essas coisas estão intimamente ligadas. Quando eu promovo a adoração a Deus, automaticamente eu condeno a idolatria. Terceiro, clareza e assertividade em suas sentenças. Por quê? Porque Elias dava a sentença conforme a vontade de Deus. Aquilo que Deus disse era a sentença de Elias. Quarto, fidelidade. Elias não negociava a sua fidelidade. Embora, no caso lá da caverna, ele falou, só eu fiquei, mas ele disse, eu sou profeta do Senhor, e eles buscam a minha vida para atirar. E Elias tinha, em quinto lugar, coragem. Se tem uma coisa que não faltava em Elias, era coragem. Coragem para se posicionar, coragem para falar o que Deus mandava, coragem para confrontar Acabe, coragem para confrontar Jezabel, coragem para confrontar Acasias, coragem para confrontar os soldados. Elias tinha coragem. Ele sofria as dores do chamado, mas sem perder a coragem. E ele confronta com toda a coragem, com toda a ousadia, conforme era a ordem de Deus, através da sua vida. Chegamos ao final da nossa quinta lição. O meu desejo é que nós tenhamos realmente aprendido com esta lição a não repetir erros que os nossos antepassados já repetiram, a não tomar a atitude de Acasias, e que nós tenhamos aprendido também com a vida de Elias a ter o posicionamento que Elias teve diante daquilo que é necessário. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.